Meus irmãos, nós temos o privilégio de adorar o Senhor de forma livre, embora agora, com essas limitações de irmos ao templo, mas temos ainda o privilégio de adorar o Senhor de forma grandiosa. Você e a sua família. Nós estamos falando esse mês sobre famílias fortalecidas em tempos de crise. E no domingo passado nós começamos a falar sobre uma família que viveu tempos difíceis, tempos de incredulidade, tempos maus. E hoje nós vamos continuar falando sobre essa família, como eu havia avisado no próximo domingo, que é a família de Noé. Nós falamos no domingo passado, conversamos um pouquinho sobre os comportamentos daquela família frente à malignidade jazente no mundo naquele tempo. E hoje eu quero chamar você para nós continuarmos falando agora já não mais de Noé como pregoeiro da justiça, falando das verdades que o Senhor havia dado a ele para ser transmitida aos homens daquele tempo, chamando-os para construírem uma arca com o propósito de que eles pudessem ser salvos, ser libertos da catástrofe iminente que viria por causa do juízo de Deus sobre os homens maus. E agora, depois de mais de 100 anos, está pronta a arca. Então Deus vai instruir Noé, juntamente com seus filhos, suas noras, sua esposa, a entrarem na arca, porque o Senhor haveria de derramar água e também haveria de abrir as comportas das fontes da terra, para que a água pudesse inundar todo o mundo. E eu quero convidar você para abrir Gênesis 7, do verso 1 ao verso 5, é onde nós leremos hoje. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Você pode até pensar que é o mesmo versículo que nós lemos na semana passada, porque o versículo 5 é semelhante ao que diz lá no capítulo 5, quando Deus manda Noé fazer a arca. O texto diz que Noé fez a arca da madeira que Deus havia dito para que ele fizesse, de ciprestes. E o texto que nós lemos também na semana passada diz que Noé fez tudo como Deus havia ordenado. E da mesma sorte, o texto também, o pequeno trecho que nós lemos do texto, conclui dessa mesma forma. E eu quero chamar a sua atenção para nós pensarmos nessa noite no seguinte tema: a família na arca, a minha família na arca. Fazendo aqui, não é, uma menção daquele momento que historicamente foi marcado na vida daquela família, porque a arca ela tinha alguns sentidos muito próprios para aquele momento. Oportunamente aquela família ela tinha na arca a sua
salvação, né? Não havia outra possibilidade deles saírem ilesos daquela situação, se não fosse através daquele instrumento que foi providenciado pelo próprio Deus para a vida da família de Noé. Noé era um homem justo, nós já lemos isso no texto sagrado. Um homem justo, temente a Deus. E a sua família certamente era uma família instruída pelo temor que Noé tinha a Deus, pelo senso de justiça que havia em Noé. Os seus filhos também acabavam reproduzindo o comportamento do pai. Por vezes também as suas noras acabavam tendo, dentro dessa vivência, desse relacionamento, de famílias crentes, salvas, acabavam também reproduzindo, replicando esse mesmo comportamento. De igual modo também a esposa de Noé. Por isso, o Senhor, no meio de uma geração devassa, no meio de uma geração totalmente mergulhada no pecado, na malignidade, vai chamar essa família para que eles sejam semente de novo, para a continuidade da raça humana, criada uma vez por Deus lá no Éden. Vivemos, irmãos, como nos dias de Noé, dias complicados, dias parecidos com aqueles onde a raça humana, infelizmente, vive prazerosamente corrompida nos nossos dias, onde as pessoas celebram os atos de maldade. Noé pregou por aproximadamente 120 anos. Noé levou a mensagem da justiça de Deus, falando àqueles homens que haveria de chegar a hora em que o Senhor iria punir a raça humana pela sua malignidade, pelo seu comportamento entranhado de ações ruins. Queridos irmãos, Noé, segundo alguns pregadores, foi o missionário mais bem sucedido da face da terra. E você vai dizer assim: pastor, mas como? Ninguém entrou na arca a não ser a família dele. Meus irmãos, o campo missionário mais precioso da sua vida é a sua família. Se você conseguir levar para Jesus centenas de pessoas e perder a sua família, certamente a sua frustração vai ser terrível, vai ser imensa. Noé conseguiu missionar dentro da sua casa, conseguiu fazer aquilo que o Senhor Deus havia dito para que ele fizesse, e ele conseguiu segurar, não pelo convencimento próprio, mas pela instrução do Deus eterno, os seus filhos, as suas noras e a sua esposa, e esses entraram na arca. Nós vamos encontrar o autor aos Hebreus fazendo menção lá na galeria dos homens da fé, ou dos heróis da fé, desse momento. Hebreus capítulo 11, versículo 7, o autor aos Hebreus faz a menção dizendo assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Lá no capítulo 11 de Hebreus, quando nós lemos aquela lista de servos e servas de Deus que foram alcançados olhando para frente, para o Jesus que haveria de vir e morrer na cruz do Calvário, foram salvos dessa forma. E Noé creu, mesmo contra as evidências, ele creu, porque ele sabia que quem lhe falava era o Deus que não mente. Em dias maus, como nós estamos vivendo, é preciso investir na família, é preciso que você invista na sua família, leve a sua família para a arca dita nos nossos dias, sua família para Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. No final de tudo, se você não tiver tido
tanto na sua caminhada como crente, dizendo: ah, pastor, eu não consegui trazer esse ano ou durante a minha vida pessoas para servir a Jesus, para ser batizada na igreja, mas se você conseguiu conduzir sua família nos caminhos do Senhor, você foi bem sucedido. Isso é importantíssimo na nossa experiência com Deus. Eu quero trazer aqui, à luz do texto lido e do tema trazido, a minha família na arca, algumas sentenças que são relevantes para que você continue firme com a sua família na direção do céu. A arca representa a oportunidade de não morrer asfixiado nas tumultuadas águas. Era o que acontecia naquele momento. A arca era a única forma de não morrer asfixiado pelas tumultuadas águas que iriam das nuvens carregadas dos céus e que iriam também brotar da terra. Era a única forma. Como nos dias de Noé, o cenário que nós vemos hoje do aumento do mal, da violência, acende para as nossas famílias a luz vermelha do alerta de Jesus. Irmãos, nós dissemos isso domingo e eu quero repetir aqui hoje de novo. O segundo momento em que haverá a salvação daqueles que foram de fato levados a crer pela mensagem da justiça de Deus por meio de Jesus, esses serão de fato salvos, serão conduzidos à vida eterna. No entanto, aqueles que estiverem fora de Jesus irão perecer. E é isso que o Senhor Jesus vai relatar lá em Mateus 24, versículo 37, quando ele falando aos seus discípulos sobre os sinais dos últimos dias, ele vai dizer: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Senhor, do Filho do Homem, o alarido da trombeta do juízo de Deus é ouvido nessa palavra de Jesus. Trombeta do juízo. As nossas famílias precisam estar afinadas com o Evangelho, para que Jesus seja o lugar preferido para cada uma delas. O apóstolo Paulo, quando fala desse tempo, e quando fala do tempo, nós que somos amilenistas, nós cremos que quando se trata da vinda de Jesus, né, e quando o apóstolo Paulo diz assim, está às portas, é porque ele cria que o Senhor Jesus, como mesmo disse, não tinha um tempo determinado dentro dessa nossa visão. Vai ser daqui 10 anos, 100 anos, 50 anos. E aí nós acreditamos assim, que o milênio é desde o momento em que o Senhor Jesus disse que viria, e no dia que Jesus chegar, completou-se o milênio, porque acreditamos no período do tempo em que Jesus designou para que nós vivêssemos como igreja peregrina, e muitas vezes até perseguida, e muitas vezes até como igreja vitimada por aqueles homens maus. E nós acreditamos que quando Paulo escreve, por exemplo, a carta aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 até o verso 28, até o verso 23, ele está falando daquele momento, mas em momentos parecidos com o que nós vivemos hoje. Ouça só o que a Bíblia diz, a Sagrada Escritura: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes
e répteis. Apóstolo Paulo dizendo que a ira de Deus se revela sobre esse tipo de comportamento em homens que deixam o seu coração ser inundado pela malignidade da sua geração. A geração de Paulo é parecida com a nossa geração. Isso há quase 2000 anos. Paulo escreve há quase 2000 anos. Lá no ano 60 da era cristã. E nós aqui, nesse tempo, ano 2020, continuamos a ver os homens com esse mesmo comportamento, com os seus corações corrompidos, com os homens detendo a verdade pela injustiça, entendendo que aquilo que é injusto está certo, e o que é verdadeiro, isso não vale a pena. Temos muito disso no mundo que nós vivemos, e infelizmente, queridos, as nossas famílias têm sido inundadas com esse tipo de comportamento. Então esteja atento, porque a minha família precisa estar na arca, ou seja, precisa estar em Jesus, para que, quando de fato Ele vier, estejamos prontos para ir com Ele. A arca, além de representar a oportunidade de não morrermos asfixiados pelas tumultuadas águas ou pelos comportamentos pecaminosos que nos cercam, a arca também aponta para um comportamento de crença e obediência quando o que é apresentado é imprevisível. Não era previsível chuva naqueles dias, porque não chovia na terra, né? Não era previsível chuva. Mas Noé crê e obedece, mesmo contra o imprevisível, porque ele sabe que quem disse foi aquele que faria acontecer. O versículo 5 do capítulo 7, que nós lemos ainda agora há pouco, diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ele não fugiu daquilo que lhe fora dito. A arca aponta para esse comportamento. Eu preciso me comportar, irmãos, obedecendo Deus, mesmo quando aquilo que Ele disse pareça imprevisível para mim. Nós vivemos dias em que tudo é colocado em dúvida, inclusive muitas vezes a própria palavra de Deus, dentro das nossas casas, diante de estudos modernos, ou diante de filosofias novas, é colocado questionamento acerca da palavra de Deus. Já questionaram a própria arca feita por Noé, já questionaram o próprio dilúvio, na compreensão de que isso é uma história inventada apenas para engrandecer o Deus dos hebreus. Nós precisamos, no nosso tempo, no tempo de hoje, nos portarmos com crença, obedecendo à verdade do Evangelho, mesmo quando as pessoas disserem: isso aí não tem algo que aponta como previsível ou como algo que realmente vai acontecer. Então, para que obedecer isso? Para que sua família ficar sendo orientada pela Bíblia, quando algumas coisas que ela dizem, não existe de forma lógica uma previsibilidade para acontecimento? Nós obedecemos pela fé. A crença em Jesus não é pela lógica. É por isso que o apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus, homem como eu e como você, ele vai dizer que coube a mim e a você ser salvo pela loucura do Evangelho, que para muitos o Evangelho é loucura. A sua família precisa estar na arca, a sua família precisa estar em Jesus, porque a arca ou Jesus é o lugar aonde a sua fé vai estar arrefecida, vai estar fortalecida em todo o tempo. Muitos líderes já surgiram na humanidade. Maomé, Buda, Mahatma Gandhi, esses são mais conhecidos, mas tem muitos outros líderes que surgiram, fundaram denominações, religiões, tiveram milhares de seguidores, falaram de conceitos, trouxeram instruções, escreveram livros, morreram
Nenhum desses ressuscitou. Você tem Jesus, aquele que você crê, aquele que é a arca que pode te tirar de fato do momento do caos e te conduzir para o momento do gozo. Jesus não é apenas um líder, Jesus é Deus. Ele veio, morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E isso nos faz crer e obedecer, mesmo quando aquilo que nos é apresentado não é previsível. Quero chamar a sua atenção para também entender que a arca, a sua família na arca, pode levar como compreensão que essa arca traz o princípio de harmonia quando somos desafiados a conviver em tempos de crise. Você já pensou? Nós não temos a quantidade de bichos dentro daquela arca. Não está escrito na Bíblia quantos bichos eram. Mas dos animais limpos eram 7 pares de cada animal limpo. Agora você imagina, quantos animais tem na face da terra? Dos impuros ou dos considerados impuros, naqueles dias era 1 par de cada um. Mas dos animais limpos era 7. Havia ali uma família que certamente precisava cuidar daqueles animais, precisava manter a ordem daquela arca, precisava ter uma convivência boa para usufruírem daquele tempo com graça, com bons efeitos. E aí você vai compreender que era de fato desafiador. Se você ler Gênesis 7:11, depois ler Gênesis 13:14, você vai perceber que faltaram poucos dias para completar 1 ano no nosso calendário ocidental da estadia daquela família dentro da arca com aqueles animais. Quase 1 ano. Eles entraram lá no ano 600, da idade de Noé, e quando Noé estava completando 601 anos, eles estavam saindo da arca. Então você vai observar que a Escritura Sagrada, ela nos ensina, através de uma situação como essa, que é necessário que as nossas vidas estejam aprumadas, alicerçadas em um lugar onde os nossos próprios relacionamentos, os interpessoais e aqueles mais íntimos, sejam seguros, sejam tratáveis, respeitáveis e, acima de tudo, sejam edificantes. A arca nos ensina isso. Irmãos, nós vivemos em família, e você que tem a sua família, você sabe que a família é o lugar de maior, às vezes, confusão. Por pouca coisa, nós nos emburramos, nós falamos coisas que não deveríamos falar, nós nos chateamos, nós agredimos um ao outro verbalmente, e infelizmente até alguns fisicamente, por aí. Acontecem essas coisas. É um lugar de difícil convivência. E eu estou trazendo aqui para a nossa vida a comparação da arca com a pessoa de Jesus desde o início, que você me ouve falar isso. A arca do nosso tempo é Jesus. Você precisa estar em Jesus. Sua família precisa estar em Jesus. Se isso não for verdade, infelizmente, sua família vai ser asfixiada pelas tumultuadas águas do pecado, do mundanismo. Se você não estiver em Jesus, infelizmente, a sua família vai ser uma família conflituosa. Porque é em Jesus que nós aprendemos a arte da boa convivência. É Ele que nos ensina isso. E eu quero desafiar você nesse tempo de luta e desafio. A gente está vivendo agora um tempo meio de arca de Noé, né? Dentro de casa, junto com os animais, né? Com os cachorrinhos, né? Com as galinhas, o papagaio, todo mundo ali dentro de casa, né? Todo mundo misturado. E é um tempo, às vezes, meio estressante, né?
E tem muita gente aí que já perdeu as estribeiras, né? já disse o que não deveria dizer, né? Já fez o que não deveria fazer, né? Por causa desse ajuntamento muito familiar, muito próximo ali, né? Não está indo mais ao trabalho. E é preciso compreender que esse é um tempo diferente, mas na nossa caminhada, peregrinação de família aqui na face da terra, mesmo quando nós estamos distantes uns dos outros, às vezes nós vamos ter comportamentos parecidos com o que estamos tendo hoje, por falta de colocarmos a nossa família, a nossa vida em Jesus, que é a arca que de fato nos aproxima uns dos outros, que nos faz andar conectados uns com os outros, sem perder de vista a individualidade uns dos outros, mas tendo nesse tempo o investimento de perceber que o outro é passivo de misericórdia, de perdão, de ajuda. Só em Jesus a gente consegue essas coisas. Se não for em Jesus, o nosso sentimento é de vingança, é de ter uma contrapartida de ferir. Então, queridos, vamos conduzir nossas famílias para a arca. Vamos levar nossas famílias para Jesus. Eu quero encerrar a nossa meditação de hoje apontando aqui uma quarta sentença. A família na arca. A arca aponta para a única forma de salvação para a família. A arca lá de Noé era a única forma daquela família ser salva. A Sagrada Escritura declara que todos os montes foram cobertos pelas águas do dilúvio. Os montes mais altos foram cobertos pelas águas do dilúvio. Nada ficou descoberto. A única forma daquela família ser salva era a arca. Existe esperança no meio do caos. Nós vivemos em um mundo cheio de perturbação, em um mundo cheio de complicação, em um mundo difícil, em um mundo complexo, pecaminosamente mergulhado no caos. Mas existe esperança. Existe esperança. Essa é a boa notícia. A esperança é a arca. Jesus. Se nós estivermos em Jesus, nós vamos navegar sobre as águas tumultuadas e vamos chegar a salvo, vamos aportar a salvo no lugar aonde certamente nós iremos continuar adorando. Lucas, quando faz o registro do livro de Atos, ele vai falar, na realidade ele vai citar, não é? a expressão dos apóstolos, quando eles vão fazer uma declaração de fé, dizendo que o homem, para ser salvo, ele precisa ir para Jesus, ou ele precisa estar em Jesus, ou ele precisa ser atraído por Jesus. Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Famílias, você que está aí no aconchego do seu lar, você que está aí na cozinha, você que está na sala, de repente está aí sentado com a sua família no quarto, num lugar mais aconchegante, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para que nós pensemos como a nossa família tem andado, como é que nós temos nos portado nesse tempo. Nós temos agregado valores de homens maus, ou temos ouvido a orientação de Deus, dizendo: vá para a arca. Não existe outra possibilidade para a sua família ir bem que não seja por meio de Jesus. Jesus é a arca do nosso tempo. É Ele que vai nos levar em segurança até o último momento. É Ele mesmo quem promete isso. É Ele mesmo que diz aos seus discípulos, quando Ele está conduzindo já depois da ressurreição, Ele mesmo que vai dizer: olha, eis que estou convosco até a consumação do século. O Senhor Jesus é quem vai nos conduzir até o último momento, até o último estágio, quando nós estaremos de uma vez por todas com Ele lá na glória.
Então, oriente sua família dessa forma. Você, filho, filha, viva os princípios da palavra de Deus, para que na sua casa não haja um desajuste por sua causa, por causa do seu comportamento, às vezes da sua rebeldia, da sua dificuldade de entender o seu pai ou a sua mãe. Procure ir para a palavra, procure se submeter ao que o Evangelho diz, procure estar na arca. Pai, mãe, procure instruir seus filhos de forma saudável, de forma bíblica. Não provoque ira aos seus filhos. Ame-os, perdoe-os, anime-os, fortaleça a fé deles, ore por eles e com eles. Certamente as nossas famílias serão famílias melhores, quando nós entendermos o nosso papel dentro da nossa família, cada um entender o seu papel dentro da família, e certamente teremos famílias abençoadas, benditas, que serão abençoadoras de outras famílias. É nessa noite, e nessa noite é isso que eu quero deixar aqui para a família da nossa igreja, para a família da Igreja Presbiteriana do Aureni 4, para outras famílias que nos veem nesse dia de hoje, de outras cidades, de outras igrejas. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração.